Você já parou para pensar por que, mesmo em tempos de crise e escassez, algumas pessoas conseguem prosperar de forma surpreendente? Enquanto muitos lutam para sobreviver, outros caminham rumo ao sucesso, quase como se tivessem acesso a um segredo escondido. Um segredo que poucos conhecem, mas que pode transformar completamente a sua vida. E se eu te dissesse que esse segredo está nas lições de um homem que viveu há milhares de anos, em meio à fome e incertezas, mas que confiou cegamente em Deus e prosperou contra todas as expectativas? A história de Isaque, filho de Abraão, não é apenas um relato antigo, mas um manual vivo de fé, coragem e sabedoria prática para qualquer um que deseja vencer os desafios do mundo moderno. O que ele fez de diferente? Como ele conseguiu semear onde ninguém mais ousava, administrar riquezas com sabedoria, persistir diante da oposição e ainda prosperar com ética e paz? Prepare-se, pois as 5 lições que vamos desvendar aqui vão abalar suas crenças e mostrar um caminho que ninguém te contou. Não é exagero dizer que entender essas lições pode ser o divisor de águas entre estagnar na vida e abrir as portas para uma prosperidade real, duradoura e que vai muito além do dinheiro. E mais, vamos revelar por que tanta gente ignora esse conhecimento, preferindo buscar soluções fáceis e temporárias que nunca realmente funcionam. Fique comigo até o fim para descobrir esses ensinamentos poderosos e como aplicá-los já na sua vida. Quer mudar sua forma de encarar crises, finanças e desafios? Quer transformar seu modo de pensar para alcançar não só sucesso, mas um verdadeiro crescimento espiritual e emocional? Então este vídeo é para você. Vamos juntos desvendar o segredo de Isaque e abrir as portas para a prosperidade que Deus reservou para você. O contexto histórico e espiritual da vida de Isaque em Gênesis 26. A época em que Isaque viveu não foi nada fácil. O cenário era marcado por uma fome severa que assolava a terra, trazendo consigo medo, incerteza e muitos desafios. Imagina só o que era ver as colheitas minguarem, os rebanhos enfraquecendo e as famílias buscando desesperadamente algum alívio. Esse contexto nos mostra uma época delicada, onde a sobrevivência dependia muito da fé e da capacidade de confiar em algo maior. Isaque, filho de Abraão, carregava sobre seus ombros a responsabilidade não só de sua família, mas da continuidade da aliança que Deus havia feito com seu pai, uma promessa de bênção e multiplicação que parecia, à primeira vista, distante diante da crise. É fundamental entendermos que o tempo de Isaque não foi apenas um momento histórico de escassez, mas um tempo espiritual, onde a prova de fé estava posta à mesa. Ele precisava demonstrar confiança nas promessas divinas, mesmo quando o cenário parecia conspirar contra ele. Gênesis 26, 1-6, nos narra justamente essa passagem, onde Deus reafirma que estará com Isaque, renovando a aliança e prometendo bênçãos. Essa história ressoa ainda hoje, quando enfrentamos nossos próprios desertos, sejam financeiros, emocionais ou espirituais. A mensagem é clara: confiar em Deus em meio ao caos, ao invés de buscar atalhos humanos, é o caminho que traz verdadeira prosperidade. Ao mergulharmos nesse relato, percebemos que o tempo de crise é justamente aquele em que a fé deve se fortalecer, não fraquejar. Quantas vezes em nossa vida cotidiana nos deparamos com situações onde o mundo parece desabar e a primeira reação é correr atrás de soluções imediatas, muitas vezes duvidosas. Isaque nos inspira a manter os olhos firmes na promessa divina, mesmo quando o óbvio sugere o contrário. Este contexto histórico nos desafia a refletir. O que estamos cultivando em meio à nossa própria fome, seja ela material ou emocional? A narrativa de Isaque nos convida a um exercício profundo de entrega e confiança. É como se Deus dissesse: não temas, eu sou contigo. E nesse eu sou contigo reside a força que transforma a escassez em abundância,
o medo em coragem. Essa promessa se mostra vital para todos que buscam uma vida fundamentada na fé, porque mostra que Deus não abandona seus servos nos momentos de dificuldade. A história de Isaque, assim, é um convite à persistência, mesmo quando as portas parecem fechadas e as janelas bloqueadas. No entanto, é importante destacar que a aliança que Isaque recebeu não era apenas uma promessa para ele, mas para uma geração inteira e até para nós hoje. É como uma herança espiritual que nos chama a agir com confiança e responsabilidade, sabendo que somos parte de um propósito maior. Assim, o tempo de Isaque nos ensina que crise pode ser terreno fértil para a manifestação do poder de Deus, desde que haja disposição para ouvir, obedecer e perseverar. E é justamente essa dimensão espiritual do tempo de Isaque que merece nossa atenção. Quando a Bíblia nos conta que ele enfrentou fome e dificuldades, ela não está falando apenas de um evento isolado, mas de um símbolo do caminhar humano em meio às provações. A confiança inabalável que ele demonstrou diante das dificuldades ecoa como um chamado para que todos nós possamos aprender a olhar além do imediato, enxergando as possibilidades que a fé nos traz em meio às adversidades. Por fim, essa introdução nos prepara para um mergulho profundo nas lições que a vida de Isaque nos oferece. Como será que ele conseguiu prosperar em meio a tantas dificuldades? Quais atitudes concretas ele tomou? A resposta para essas perguntas nos levará a refletir sobre a importância da obediência, da coragem para agir, da gestão sábia e da ética, mesmo quando tudo parece estar contra nós. E é justamente isso que vamos descobrir no próximo passo dessa história fascinante. Obediência a Deus como caminho para a prosperidade. Quando Deus falou a Isaque para permanecer em Gerar, um lugar que à primeira vista não parecia promissor, a ordem soou para muitos como algo contraintuitivo. Afinal, diante de uma fome severa, o senso comum sugeriria buscar regiões mais férteis, ou pelo menos locais conhecidos pela abundância. No entanto, Isaque não se apoiou na lógica humana, mas escolheu obedecer a Deus, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido e a aparente adversidade. Essa atitude revela o poder da obediência como expressão máxima de fé, onde o coração escolhe seguir o divino acima das circunstâncias. Gênesis 26, 2, 3 traz um dos textos mais impactantes dessa jornada. Habita nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Essa promessa clara traz consigo um convite para habitar, permanecer e confiar, não uma fuga. É um ensinamento valioso para todos nós, pois muitas vezes queremos fugir dos problemas, quando na verdade Deus pode estar nos chamando a ficar firmes e obedecer em meio à tempestade. Obedecer a essa ordem exige coragem, porque a confiança precisa superar o medo e a ansiedade natural que surgem diante do inusitado. A obediência de Isaque não foi passiva, foi ativa, consciente e cheia de esperança. Ele decidiu colocar seus passos onde Deus indicou, aceitando o desafio e a responsabilidade que vinha junto. Isso nos ensina que a verdadeira fé não é um sentimento vago, mas uma decisão firme que se manifesta em atos concretos. Por exemplo, hoje, essa obediência pode ser traduzida em permanecer fiel aos nossos princípios em um ambiente de trabalho hostil, ou em continuar um projeto mesmo quando tudo indica fracasso iminente. Além disso, essa passagem nos lembra que Deus honra a fidelidade daqueles que confiam em sua direção, mesmo que a prosperidade demore a se manifestar visivelmente. É o que Provérbios 3, 5, 6 reforça ao nos exortar a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e Ele endireitará as nossas veredas. A obediência, portanto, não é simplesmente seguir regras, mas um ato profundo de entrega e reconhecimento de que os planos divinos são maiores do que os nossos. No cotidiano,
Podemos aplicar essa lição ao resistir à tentação de buscar atalhos fáceis ou soluções imediatas que não estejam alinhadas com a vontade de Deus. Talvez seja a hora de ouvir aquela voz interior que nos chama à paciência e à perseverança, mesmo quando o cenário parece desolador. Para isso, cultivar momentos diários de oração, leitura bíblica e meditação ajudam a fortalecer o coração e clarear os caminhos. Por fim, a obediência nos coloca em uma posição onde não dependemos apenas das nossas forças, mas da providência divina. Isaac foi abençoado não por sua inteligência ou estratégias humanas, mas porque escolheu seguir a orientação de Deus, mesmo quando isso parecia irracional. Essa confiança, que se traduz em obediência, é o alicerce para as bênçãos que virão, preparando o terreno para a ousadia que veremos em sua atitude de semear onde ninguém mais ousava. A coragem de semear quando todos desistem. Em meio a uma terra castigada pela fome e pela seca, Isaac tomou uma decisão que, para muitos ao seu redor, parecia imprudente. Semeou na mesma terra onde outros temiam investir. Enquanto as pessoas evitavam plantar, com receio de perder o pouco que tinham, Isaac escolheu agir com fé e esperança. Gênesis 26, 12 e 14 relata que Isaac semeou naquela terra e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Essa multiplicação extraordinária é o testemunho vivo do poder da coragem aliada à confiança em Deus. A ousadia de Isaac nos desafia a olhar para as nossas próprias situações e questionar onde estamos hesitando em agir, por medo do fracasso ou da escassez. Muitas vezes, a diferença entre estagnar e prosperar está na disposição de plantar quando ninguém mais planta, seja em relacionamentos, trabalho ou fé. Por exemplo, alguém pode escolher iniciar um negócio ou um projeto comunitário, mesmo em tempos de crise, confiando que a semeadura cuidadosa trará frutos, como um agricultor que conhece o solo e acredita na promessa da colheita. Essa postura exige mais que simples otimismo. Demanda uma fé sólida e uma visão que vai além do imediato. Agir em tempos difíceis não é apenas um gesto prático, mas uma declaração de que confiamos na fidelidade de Deus para cumprir suas promessas. É o que Paulo reforça em 2 Coríntios 9, 6. Quem semeia pouco, pouco também colherá. E quem semeia com fartura também colherá. Essa passagem incentiva a generosidade e o compromisso, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. No contexto atual, aplicar essa lição pode significar investir tempo e energia em relacionamentos que parecem desgastados, dedicar-se a estudos mesmo diante de dificuldades financeiras, ou perseverar em orações e bons hábitos que ainda não deram frutos concretos. O segredo está em agir com confiança, sabendo que o Senhor abençoa a semeadura fiel, mesmo quando tudo parece desanimador. Além disso, a coragem para semear nos tempos difíceis é um exercício de paciência e resiliência. Não basta plantar, é preciso cuidar da semente, regar o solo da esperança e proteger a fé contra as intempéries do desânimo. Isaac nos mostra que os resultados surpreendentes dependem de uma atitude persistente, que não se deixa abalar pelo que os olhos veem, mas que permanece firme nas promessas divinas. Esse ensinamento é especialmente importante para aqueles que se sentem desanimados diante das lutas cotidianas. Ele nos lembra que é justamente nos momentos de escassez e dificuldade que Deus pode agir de forma poderosa para transformar a nossa realidade. Portanto, a coragem de semear, mesmo quando todos ao redor desistem, é uma das maiores manifestações de fé e uma porta aberta para a prosperidade verdadeira. E assim, depois de entender essa coragem de semear na adversidade, é natural nos perguntarmos: como Isaac administrou tão bem as bênçãos que recebeu?
Como ele fez para multiplicar e gerir tudo com sabedoria? Essas perguntas nos levam ao próximo capítulo dessa história de fé e prosperidade, multiplicação e gestão sábia das bênçãos. A prosperidade de Isaac não se resumiu a uma simples colheita abundante. Ela foi marcada por uma administração cuidadosa e sábia dos recursos que Deus lhe concedeu. Gênesis 26, 14 e 15 destaca que Isaac se engrandeceu e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande, e tinha rebanhos de ovelhas e de vacas, e grande número de servos, e os filisteus o invejavam. Essa prosperidade visível não era fruto apenas do acaso, mas da combinação entre a bênção divina e a inteligência prática na gestão do que foi recebido. Esse crescimento despertou a inveja dos filisteus, um sinal claro de que a prosperidade de Isaac já se tornava incomodamente evidente para os outros. No entanto, o segredo de sua ascensão estava na forma como ele não se acomodou com o que tinha, mas investiu e multiplicou seus bens com responsabilidade. A boa administração é uma característica fundamental para qualquer pessoa que deseja ver seus frutos crescerem e se sustentarem no tempo. Isaac soube usar os recursos com diligência, buscando sempre expandir sua influência e manter a ordem em sua casa e propriedades. Hoje, essa lição se traduz no que chamamos de mordomia cristã. A ideia de que tudo o que temos é uma confiança de Deus para ser bem cuidada e utilizada para a sua glória. Não se trata apenas de dinheiro, mas também de talentos, tempo e relacionamentos. Um exemplo prático seria organizar suas finanças pessoais com planejamento, destinar parte dos ganhos para causas nobres e usar seus dons para edificar outras pessoas, refletindo a sabedoria e a fidelidade que Isaac demonstrou. Lucas 16:10 reforça essa ideia ao dizer: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Ou seja, a fidelidade e a responsabilidade nos pequenos detalhes da vida determinam o quanto podemos ser confiáveis para grandes responsabilidades. Isaac foi fiel em tudo que recebeu, o que permitiu a Deus confiar-lhe cada vez mais, culminando em uma prosperidade que ultrapassou o material para alcançar o reconhecimento e o respeito dos povos ao redor. Além disso, a história nos lembra que a prosperidade que não é bem administrada pode ser passageira. Por isso, Isaac nos inspira a cultivar a sabedoria para gerir o que Deus nos dá, evitando desperdícios e tomando decisões que garantam a longevidade das bênçãos. Isso inclui buscar conhecimento, seja por meio de cursos, leituras sobre finanças pessoais ou mentoria com pessoas experientes, atitudes que ampliam nossa capacidade de administrar e multiplicar. Assim, a prosperidade se torna um instrumento para o crescimento pessoal e espiritual, pois ao gerirmos bem nossos recursos, abrimos espaço para que Deus continue nos abençoando e usando para cumprir seus propósitos. E com a multiplicação e boa gestão consolidadas, Isaac precisou lidar com desafios e oposições, especialmente no que diz respeito aos poços que cavou para garantir água ao seu rebanho. Persistência diante da oposição. A história dos poços. Isaac não só desfrutou das bênçãos de Deus, mas também enfrentou resistência, especialmente quando cavou poços para garantir água a seus rebanhos. Em Gênesis 26, 18, 22, vemos que os servos de Isaac encontraram um poço com água viva, mas os pastores de Gerar disputaram o direito sobre ele. Foi assim com o poço chamado Ezeque. Depois cavaram outro, Sitna, e novamente houve contenda. Finalmente cavaram o terceiro, Reobote, onde não houve disputa, e Isaac declarou que Deus lhes dera espaço para prosperar. Essa história ilustra uma lição valiosa sobre persistência e criatividade em meio aos obstáculos. Isaac não se deixou vencer pela inveja ou pela luta. Ao contrário, ele buscou alternativas, cavando novos poços, abrindo novos caminhos. Sua atitude revela que o sucesso não depende da ausência de dificuldades,
mas da capacidade de perseverar e inovar mesmo diante dos conflitos. Na vida prática, isso nos encoraja a não desistir ao primeiro desafio, mas a procurar soluções que respeitem nossos valores e a direção divina. Essa persistência está profundamente ligada à confiança em Deus, que nos capacita a resistir e a encontrar o caminho mesmo quando tudo parece fechado. Romanos 5:3-5 nos lembra que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter, esperança que não desaponta. É justamente essa esperança firme que deve nos mover a continuar cavando nossos próprios poços, buscando fontes de vida e sustento em meio às dificuldades. No dia a dia, a aplicação dessa lição pode ser vista em situações como a busca por emprego, o enfrentamento de problemas familiares ou a luta contra hábitos prejudiciais. É comum querer desistir quando a resistência aparece, mas a atitude de Isaac nos inspira a sermos resilientes, procurando novas estratégias sem perder a fé. Por exemplo, quem enfrenta rejeições constantes pode buscar aprimoramento, mudar abordagens e, acima de tudo, confiar que a porta certa se abrirá no tempo de Deus. Além disso, a história dos poços nos ensina que a paz e a prosperidade só são alcançadas quando os conflitos são superados com sabedoria e paciência. O terceiro poço, onde não houve contenda, simboliza o lugar onde finalmente Isaac encontrou tranquilidade e espaço para crescer, fruto da sua persistência e da orientação divina. Essa vitória mostra que, às vezes, é necessário sair de zonas de conflito para encontrar novos horizontes. Assim, a persistência não é um esforço cego, mas uma jornada guiada pela fé e pela sabedoria, que nos desafia a manter o foco na promessa, mesmo quando o caminho é cheio de pedras. E é justamente com essa sabedoria e postura ética que Isaac conduziu os relacionamentos com seus vizinhos, especialmente em seu encontro com o rei Abimeleque, prosperando com ética e mantendo a paz. A postura de Isaac diante das adversidades não se limitou à persistência e à coragem, mas também se destacou pelo compromisso com a ética e a paz, mesmo em meio a conflitos. Em Gênesis 26:31, encontramos o encontro de Isaac com Abimeleque, rei de Gerar, que inicialmente o havia rejeitado, mas agora vinha propor uma aliança. Essa mudança de atitude demonstra o respeito conquistado por Isaac, fruto de sua integridade e sabedoria. Isaac poderia facilmente ter alimentado a animosidade ou buscado vingança pela rejeição sofrida. Contudo, ele escolheu agir com calma e discernimento, estabelecendo uma aliança que beneficiaria ambas as partes. Essa decisão revela um princípio fundamental. A verdadeira prosperidade não vem apenas da acumulação de bens, mas também da construção de relacionamentos sólidos, pautados pela honestidade e pelo respeito mútuo. No mundo atual, essa lição é mais do que necessária. Em um ambiente profissional ou pessoal, manter a ética diante de desafios pode significar recusar atalhos, não ceder à pressão para agir de forma desonesta e buscar sempre o diálogo construtivo. Exemplos práticos incluem resolver conflitos no trabalho com transparência, evitar fofocas e cultivar a reputação de confiabilidade, que é uma das maiores riquezas que alguém pode ter. Mateus 5:9 diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esse versículo reforça que a paz não é um sinal de fraqueza, mas um atributo divino e uma poderosa ferramenta para transformar situações adversas em oportunidades de crescimento. Isaac exemplificou essa verdade ao construir pontes, não muros, o que, por sua vez, abriu portas para bênçãos ainda maiores. Além disso, a aliança com Abimeleque mostra que a sabedoria para prosperar inclui reconhecer quando é hora de estender a mão e buscar entendimento, mesmo com quem antes foi adversário.
Essa maturidade emocional e espiritual é um componente essencial para quem deseja crescer em todas as áreas da vida, evitando rupturas desnecessárias e cultivando um ambiente harmonioso. Por fim, a ética e a paz caminham lado a lado com a fé. Isaac confiava que Deus o guiaria não só para a prosperidade material, mas para a construção de uma vida íntegra, respeitada e abençoada em todos os aspectos. Esse exemplo nos chama a refletir sobre nossas próprias atitudes e a importância de agir sempre com integridade, mesmo quando a tentação de agir de outra forma é grande. Assim, chegamos a um ponto crucial: entender o significado profundo da história de Isaac para a nossa fé e vida espiritual. Um tema que nos revela as bases da jornada do crente fiel. O significado espiritual da história de Isaac é mais do que uma figura histórica. Ele simboliza a continuidade da aliança que Deus estabeleceu com Abraão, representando a fé inabalável que atravessa gerações mesmo em tempos de provação. Sua vida revela a trajetória do crente fiel, marcado por desafios, obediência e, sobretudo, perseverança. Cada passo que ele deu reflete a confiança nas promessas divinas, que não falham, mesmo quando o caminho parece tortuoso ou incerto. Esse símbolo espiritual nos lembra que a prosperidade que Deus deseja para nós não é apenas material, mas integral, envolvendo o emocional, o espiritual e os relacionamentos. A bênção sobre Isaac transcende o dinheiro, os rebanhos e as terras. Ela se manifesta na sua capacidade de manter-se firme, íntegro e conectado ao propósito divino, mesmo quando o mundo ao redor parece ruir. Assim, ele nos ensina que o sucesso verdadeiro está em alinhar nossa vida com a vontade de Deus. Hebreus 11, conhecido como o capítulo da fé, destaca personagens como Isaac, que confiaram em Deus e foram considerados justos por essa fé. Isso nos inspira a olhar para além das dificuldades imediatas, reconhecendo que nossa jornada espiritual é um processo contínuo de crescimento, onde cada desafio é uma oportunidade para fortalecer nossa relação com o Criador. A história de Isaac é, portanto, um convite à esperança e à perseverança. No dia a dia, essa compreensão espiritual pode nos ajudar a enfrentar crises pessoais, financeiras ou emocionais com uma perspectiva renovada. Por exemplo, ao lidar com perdas ou frustrações, lembrar que estamos inseridos em um plano maior nos fortalece para não desistir. Práticas como a meditação na palavra, o diálogo com líderes espirituais e a participação em grupos de fé podem ampliar essa visão e consolidar nossa caminhada. Além disso, o significado espiritual da história de Isaac nos desafia a olhar para a herança que deixamos para as próximas gerações. Assim como ele recebeu a aliança de seu pai, somos chamados a transmitir valores, fé e esperança às pessoas que nos sucederão. Isso implica em viver uma vida que inspire, seja pela integridade, pela coragem ou pelo amor, criando legados que resistam ao tempo. Essa reflexão profunda também nos leva a reconhecer que, embora enfrentemos provações, não estamos sozinhos. Deus caminha conosco, sustentando nossa fé e abençoando nosso esforço. O exemplo de Isaac nos motiva a confiar nas promessas divinas, mesmo quando o mundo questiona, e a construir uma vida que reflete essa confiança. E assim, com essa visão espiritual em mente, é hora de trazermos para a realidade prática as lições dessa história, entendendo como aplicar esses ensinamentos no cotidiano, especialmente em tempos de crise e desafios constantes. Aplicações práticas para a vida hoje. As lições extraídas da vida de Isaac transcendem o tempo e o contexto histórico, trazendo ensinamentos profundos que podem ser aplicados em nossos dias, especialmente diante das crises financeiras, emocionais e espirituais que enfrentamos. Quando entendemos que a obediência, a coragem para agir, a administração sábia, a persistência e a ética são princípios fundamentais,
percebemos que esses valores moldam não só nosso sucesso material, mas também nosso crescimento interior e a qualidade das nossas relações. Por exemplo, a obediência a Deus, vista na vida de Isaac, pode se traduzir hoje em escolhas conscientes, manter a integridade em um mercado competitivo, resistir à tentação de atalhos desonestos ou mesmo dedicar tempo para a espiritualidade em meio à correria diária. Isso pode significar reservar momentos diários para oração e meditação, ler livros edificantes como O Peregrino, de John Bunyan, ou Em Seus Passos, O que Faria Jesus, de Charles Sheldon, que fortalecem a fé e a ética pessoal. A coragem de semear quando ninguém mais o faz nos encoraja a investir em projetos e relacionamentos, mesmo quando o cenário parece desfavorável. Isso pode ser visto na persistência de empreendedores que começam negócios em tempos de crise, ou no empenho de pessoas que mantêm apoio e amor a familiares em momentos difíceis. A ação fundamentada na fé traz uma força invisível que transforma o ordinário em extraordinário. Quanto à administração, aplicar os princípios de mordomia cristã envolve planejar finanças pessoais com responsabilidade, buscar educação financeira em livros como O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clason, e utilizar recursos de forma equilibrada, valorizando o tempo e os talentos. Também implica em reconhecer que tudo é dom de Deus e deve ser usado para o bem coletivo, o que fortalece o propósito e o impacto das bênçãos. A persistência diante dos obstáculos nos convida a manter a esperança viva, mesmo quando os resultados tardam a aparecer. Cultivar a resiliência emocional, participar de grupos de apoio, investir em desenvolvimento pessoal por meio de cursos e mentorias são formas práticas de sustentar essa força. Reconhecer que as lutas são parte do crescimento espiritual ajuda a transformar as dificuldades em trampolins para novas conquistas. Finalmente, prosperar com ética e paz nos chama a construir relacionamentos baseados na honestidade, respeito e diálogo aberto, seja no ambiente de trabalho, na família ou na comunidade. Praticar o perdão, cultivar a empatia e buscar sempre o entendimento são atitudes que geram confiança e abertura para a cooperação, abrindo portas para oportunidades inesperadas. Essas aplicações práticas fazem da história de Isaac um guia vivo para quem deseja trilhar uma vida alinhada com os princípios divinos, mostrando que a fé, aliada à ação consciente, é a chave para transformar desafios em bênçãos duradouras. E ao olharmos para isso, percebemos como a jornada de Isaac também nos ensina sobre a importância de concluir bem, com fé e gratidão. Ao longo da trajetória de Isaac, aprendemos 5 lições fundamentais que permanecem atuais e transformadoras. A importância da obediência mesmo diante das adversidades, a coragem para semear quando tudo parece incerto, a gestão sábia e fiel das bênçãos recebidas, a persistência para superar os obstáculos e, finalmente, a prosperidade que nasce da ética e da busca pela paz. Esses princípios são alicerces não só para o sucesso material, mas para uma vida plena e alinhada com os propósitos divinos. Esse exemplo nos desafia a refletir sobre as nossas próprias atitudes. Será que temos obedecido a Deus, mesmo quando os caminhos parecem difíceis? Estamos dispostos a plantar em solo árido, confiando que a colheita virá? Cuidamos das nossas bênçãos com responsabilidade, multiplicando o que nos foi confiado? Persistimos na fé, mesmo diante das contendas, e agimos sempre com integridade e paz em nossos relacionamentos? Essas perguntas são fundamentais para que possamos crescer e alcançar a verdadeira prosperidade. A história de Isaac não é apenas um relato antigo, é um convite vivo para que cada um de nós examine sua jornada e escolha caminhar com fé e sabedoria.
Ao fazer isso, somos convidados a partilhar experiências, inspirar outros e fortalecer nossa comunidade de fé. Portanto, este é o momento ideal para você refletir. Quais passos pode dar hoje para alinhar sua vida com esses ensinamentos? Quais desafios está disposto a enfrentar com coragem e confiança? Convido você a deixar nos comentários sua experiência, dúvidas ou testemunhos relacionados a essas lições. Sua participação fortalece não apenas seu crescimento, mas também o de todos que acompanham essa mensagem. Além disso, compartilhar o vídeo ajuda a espalhar essas verdades e a alcançar pessoas que precisam ouvir essas palavras de esperança e encorajamento. Se você sentiu o impacto dessas lições, não deixe de se inscrever no canal para receber mais conteúdos edificantes como este. Ative as notificações para não perder nenhuma atualização e caminhar cada vez mais perto dos propósitos de Deus em sua vida. A jornada da fé é contínua e estaremos juntos em cada passo. E assim, com essa reflexão aberta e profunda, chegamos ao fim de mais uma história que toca a alma e fortalece o espírito. Mas há sempre mais para aprender e vivenciar na caminhada com Deus.